Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas. Tamo junto? Aqui aula de conteúdo novo voltado para o SSA1, os chamados transtornos psicológicos. Lembre que esse transtorno psicológico dificilmente ele tem uma somente causa. Ele tem várias causas associadas a esse tipo de variação de comportamento. Eu coloquei aqui algumas para vocês, ou algumas, para que vocês possam listar. Lembra que esses slides já estão no grupo, de vocês, para que vocês possam tirar proveito dessa aula junto ao que está escrito aí e também o que está elucidado através das imagens. Lembre muito bem que para que você possa notar um transtorno mental, um transtorno de alteração comportamental, você deve notar se você ou uma outra pessoa tem mudança de humor repentina, dificuldade de comportamento, oscilação ao longo do dia em relação a esse humor, dificuldade em realizar as tarefas simples do nosso dia a dia, a dificuldade de raciocinar e até mesmo dificuldade de interagir com outras pessoas. Sim, você pode estar passando, você estudante, pode estar passando por algum transtorno psicológico que pode estar afetando o seu dia a dia, pode estar afetando o seu convívio com outras pessoas. O primeiro que eu vou trabalhar aqui para vocês é justamente as causas. Então, são variadas, como eu falei. Dificilmente aí cabe ao psicólogo, ao psiquiatra, desenvolver testes e conversas para que ele possa elucidar mais e melhor a causa, seja ela psicossocial, genética, ambiental ou biológica. Psicossocial, os fatores de estresse do seu dia a dia de trabalho, de estudo que você tem diariamente, os genéticos ligados àquele grupo de pessoas da sua família que também podem ter algum tipo de transtorno psicológico ou da pessoa, daquele indivíduo que está passando por esse mal, súbito ou não. As características ambientais, esses problemas ambientais podem ser gerados no colégio, gerados na família, pois querendo ou não, eles influenciam o teu comportamento diário. Então lembre muito bem que quando eu falo de ambiental, eu estou diretamente ligado ao comportamento das outras pessoas perante você. Crianças, por exemplo, que passam por abusos quando muito novos, que podem reverberar lá quando ele for adolescente ou até mesmo quando ele tornar-se adulto. E os biológicos, algumas alterações morfofisiológicas do sistema nervoso dele. Então, como eu falei para vocês, logo iniciando este novo conteúdo do primeiro ano, várias são as causas desses transtornos psicológicos voltados para as pessoas que estão diretamente ligadas ou não, pode estar diretamente ou indiretamente ligada a esses transtornos que eu vou trabalhar aqui nessa aula. Então, as causas principais: fatores psicossociais, os genéticos, os ambientais e os biológicos. O primeiro aqui é a ansiedade. Estamos em uma população, em um meio extremamente ansioso, que para o primeiro ano, de forma bem comum, de forma muito tranquila e didática também, ansiedade é excesso de futuro. O indivíduo não sabe o que acontecerá no outro dia em relação ao colégio, ao seu trabalho. E este excesso de futuro faz com que o seu organismo não perceba muito bem qual é o tempo desta ação que ele vai passar. O que é que eu quero dizer com isso? O ansioso, ele consegue, por exemplo, pelo menos o cérebro dele, através de pensamentos, ele vai prever o que vai acontecer, mas por muitas vezes são montagens que o cérebro dele faz, às vezes que não estão diretamente ligadas à realidade. Esse indivíduo, como eu coloquei aqui na imagem, ele pode ter alguns efeitos fisiológicos, como irritabilidade, ele pode roer unha em demasia, ou então morder o pulso. Ele pode ter algum efeito morfofisiológico relacionado a esta ansiedade. Esta ansiedade, que é o excesso de futuro, meu Deus, ele não sabe o que acontecerá na festa que ele vai, no jogo que ele vai enfrentar, por exemplo, um jogo de futebol em meio a essa Copa. Ele não sabe o que vai acontecer naquela situação que ele vai passar. Seja prova, seja uma reunião familiar, seja um jogo de futebol, de vôlei, de basquete, seja no outro dia da aula, porque ele combinou com os alunos que ia jogar futebol, ele combinou com os alunos que ia
Ou seja, eu estou colocando o nosso dia a dia de trabalho, o nosso dia a dia enquanto alunos e alunas, mas a ansiedade ela pode ser desencadeada por inúmeros fatores. Mas de forma didática, a ansiedade é este excesso de futuro. Lembra muito bem que às vezes o nosso cérebro não consegue definir muito bem se aquilo que você está pensando aconteceu, está acontecendo agora ou acontecerá. Então, se você agora antecipou o futuro e começa a pensar nos sis da vida, no que pode acontecer, seu cérebro começa a fazer com que teu organismo sinta agora. Caraca, eu estou nervoso, pois eu não sei como eu me portarei na minha prova. Eu não estudei tanto quanto para saber qual seria o meu resultado. Então, este excesso de futuro faz com que você possa perder o seu dia a dia, por exemplo, pensando demais no que vai acontecer. Como eu coloquei aqui, o indivíduo pode estar com medo do que vai acontecer, ele pode ter um mau pressentimento, ele antecipa o perigo e começa a ter agora taquicardia, dilatação da pupila, ou seja, ele tem descarga do hormônio adrenalina, que é aquele hormônio de luta e fuga agora. Ele pode ter, por exemplo, a hiperidrose palmar, transpirar excessivamente pela região das mãos ou ainda pela região das axilas, a chamada hiperidrose axilar. Então, sim, estes são os efeitos fisiológicos gerados por esse transtorno psicológico chamado de ansiedade. Já a depressão, de forma didática, eu coloquei os dois muito próximos, a depressão é excesso de passado. Não necessariamente vai ser sempre assim, tá? Mas a depressão é você ficar pensando demais no que já passou. O indivíduo depressivo, o indivíduo apático, sem emoção, ele pode engordar com facilidade, ele pode emagrecer com facilidade e ele, às vezes, não tem nenhum tipo de sentimentalização. De forma didática, lembra que eu coloquei os dois próximos para que você pudesse observar aquela apatia. Meus dias estão acinzentados, eu não consigo sorrir, eu não consigo ter emoções verdadeiras no meu dia a dia porque eu estou depressivo. As causas, como eu falei, como eu iniciei a aula, são N as causas. Podem ser genéticas, de histórico familiar, pode ser no dia a dia, a discussão com seus pais, uma discussão com o professor, uma discussão com seu melhor amigo ou melhor amiga. Isso pode desencadear lá na frente, sendo a depressão um transtorno psicológico grave. Sim, como eu coloquei aqui para vocês, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira possui algum quadro de depressão, seja ele inicial, não tão grave assim, ou seja ele mais grave, o que impede que ele tenha um bom convívio com outras pessoas na sociedade. Podem gerar, por exemplo, apatia, insônia, irritabilidade, falta de energia e, como eu falei anteriormente, essa variação de peso, ganho e perda muito frequente. Acredito que o SSA venha trabalhar de forma geral, pois esse assunto acabou de entrar nesse próximo triênio, temos aqui o ano de 2022. Esse transtorno psicológico chamado de transtorno bipolar, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, aqui desse ladinho, tá vendo uma pessoa meio que sem emoção e daqui a pouco ela tá rindo. Esse transtorno bipolar, ele provoca grandes mudanças no comportamento de um indivíduo. Ele pode acordar muito feliz, daqui a pouco ele está triste com maior facilidade. Ele pode acordar calmo e daqui a pouco está irritado. Basta ter um gatilho, seja uma pessoa, seja um barulho, seja até mesmo uma cor ou até mesmo um cheiro. Difícil dizer qual o gatilho que vai acionar essa transição de bipolaridade, por isso que eu coloquei nessa imagem aqui uma mulher, né, ela meio apática e daqui a pouco ela está sorrindo ou vice-versa. Essa variação pode ser chamada de transtorno psicológico bipolar. Cerca de 4% da população brasileira pode ter esse transtorno bipolar. Esse excesso de extroversão, o excesso de apatia, isso ao longo do dia, não somente inicia bem e termina mal, mas isso pode ter essa variação de comportamento de humor ao longo do dia, isso seria o transtorno bipolar. E o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele também tem N fatores. O toque em relação a arrumar sempre a mesa de estudo, o toque em arrumar sempre, por exemplo, as camisas de uma só cor ou de cores variadas. Então esse toque ele pode ter essa compulsão, essa obsessão de sempre, por exemplo, vai abrir a porta, ele abre 5, 6 vezes, depois passa, fecha 5, 6 vezes, depois entra em um cômodo da casa.
Então o toque, sim, é um transtorno psicológico que pode gastar o tempo desse indivíduo para fazer as suas atividades normais, como escovar os dentes, como tomar banho, como ir ao trabalho. Ele pode, por exemplo, arrumar a gravata milhões de vezes, pois ele quer a perfeição, ele tem obsessão, ele tem compulsão por sempre estar organizado da forma que ele acha ou que ela acha que está organizado. Então, sempre um transtorno psicológico permeia a perda de tempo das atividades diárias, seja no trabalho, seja no estudo ou seja no teu convívio familiar. Então, o toque é aquela mania de limpeza, mania de arrumação, a mania de separar meias, cuecas, calcinhas sempre de uma mesma cor ou alternando as cores. Essas manias nós podemos ligar também no toque, no transtorno obsessivo compulsivo, que sim, pode comprometer as atividades normais e sociais do indivíduo no seu dia a dia. Já a esquizofrenia, às vezes o indivíduo, o esquizofrênico, também pode ser tratado de forma grave, a depender do grau, ele tem pensamentos ilógicos. Às vezes ele tem pensamentos que só ele vai ter e ele transforma em realidade, como se um ladrão estivesse perseguindo esse indivíduo o tempo todo. Ele vai dormir, acha que tem algo embaixo da cama, querendo, por exemplo, assaltá-lo, querendo pegar no pé dele. Então essa esquizofrenia, às vezes ele fala sozinho. Então, querendo ou não, são transtornos psicológicos onde o cérebro dele está montando imagens, montando personagens no seu dia a dia, até mesmo para ele, de que ele assistiu um filme e começa a achar que aquele espião do filme que ele acabou de assistir é ele, é ela. Então, o esquizofrênico, ele começa a ter também variação de humor, ele começa a perder tempo das suas atividades cotidianas com pensamentos, por muitas vezes, irreais, ilógicos, que o sistema nervoso, de alguma forma, está montando e ele está perdendo o tempo de convívio, está perdendo o tempo de realizar as suas atividades normais, como, por exemplo, você, meu caro estudante. De boa? Massa. Então esses pensamentos esquizofrênicos, eles são às vezes graves, que também geram efeitos fisiológicos, danos fisiológicos, essa irritabilidade, variação de humor também, mas normalmente acompanhada de pensamentos irreais e lógicos, às vezes montando o personagem para ele mesmo. Há uma desorganização de pensamentos que ele faz com que às vezes um filme torne-se realidade desse indivíduo. Beleza? Tranquilos, queridos? Como é um assunto de forma muito, digamos assim, conceitual, trabalhei para vocês um resumão dos principais transtornos psicológicos que podem ser trabalhados em prova. Geralmente o SSA, ele levanta em uma questão, ele coloca a dupla coluna, ele coloca os transtornos psicológicos de um lado, coloca a definição de um outro para você ligar 1, 2, 3, 4, então A, B, C e marcar a alternativa correta. Beleza? Beijo grande, obrigado pela atenção de todos e todas. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, tamo junto!